Bom dia, meus amigos. Muita paz no coração de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Eu sou a Fernanda Temple e hoje nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Então, um abraço a todos que se conectam aqui pela rádio, pela rede aqui pelo Face, pelo YouTube. Um dia realmente de muita luz pra gente. Nesse momento eu sinto aqui o raio de sol aqui pela janela e eu gostaria de mandar esse raio de sol para cada um de vocês, para o coração de cada um de vocês. Vamos nos conectar agora ao nosso Mestre Jesus. Vamos abrir o nosso coração. Se possível, feche seus olhos. Se não for possível, simplesmente abra o seu coração. Vamos pedir então ao nosso amado Mestre que abençoe a cada um de nós. Que nos dê a fortaleza que tanto precisamos. Que nos transmita o seu coração compassivo. Que nos transmita o amor que tanto necessitamos para a nossa jornada. Que deixemos do lado de fora, não somente desse estudo, mas de nossas intenções, de nossa cabeça, de nossa casa, de nossos sentimentos, tudo aquilo que não serve à luz, tudo aquilo que nos desequilibra, para que possamos, Senhor, sempre ir rumo ao Teu caminho. Esteja conosco, Jesus, nós que ainda somos tão fracos, nós que ainda somos tão vulneráveis, nós que ainda precisamos tanto da Tua tutela bendita. Amado Jesus, nesse momento, envolve-nos a todos, nos ajuda a estarmos ligados a todos esses espíritos benfeitores, Teus enviados a serviço, que estejamos ligados aos nossos benfeitores, mentores pessoais agora, que cada um possa buscar e receber aquilo que realmente vai fazer diferença no dia de hoje. Que todos nós estejamos a serviço. Que todos nós estejamos abertos para dar e receber. Que o sol dessa manhã invada o seu dia. Que o sol dessa manhã invada seu coração. Pode ter certeza que vale muito mais a pena a gente se ligar à luz. Que vale muito mais a pena a gente acreditar e esperar pela luz. Mesmo nos dias de tempestade, mesmo nos dias nublados, a luz está sempre lá. Esse é o processo da fé. Nem sempre você vê uma solução. Nem sempre você vê um caminho claro, mas a fé é acreditar naquilo que não se vê, mas que se sente. É abrir aquele espaço em você mesmo, para o positivo, para dar certo, para descobrir um novo jeito e para deixar a vida te surpreender. Pode ter certeza que você jamais esteve ou estará sozinho nesse caminho. Ao teu lado, muitos passos. Perto de você, muitos aliados. Tudo concorre para o teu progresso. Você acredita nisso? Você acredita que, inclusive, as situações difíceis estão concorrendo exatamente nesse momento para o teu progresso? Toda situação difícil vai sempre exigir de você o movimento da superação. Na adversidade se formam as fortalezas. Aprendemos a arte de se proteger. Aprendemos tudo aquilo que buscamos diante das lutas da vida. Que cada um de nós possa ter não somente força de vontade, mas o movimento da ação
o movimento da mudança. Eu acredito em você, todos acreditamos. Jesus acredita em você. Os espíritos de luz acreditam em você. Então, que nessa manhã que a gente vai conversar sobre perdão, que cada um de nós esteja no movimento de entender aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser liberado. Sem entendimento das coisas, como elas funcionam, fica muito mais difícil. Então é preciso que você passe pelo processo do entendimento, para que a gente possa, enfim, nos libertarmos de tudo aquilo que nos aprisiona. Que não levemos peso pelo caminho, mas que levemos a alma branda, leve, para os aprendizados, para o que cada dia reserva para a gente. Gente, um abraço para cada um de vocês que está chegando aqui. Bom dia, Luciara. Bom dia, Maria Edith. Bom dia a todos vocês. Portugal aqui com a gente. Um abraço no coração. E eu gostaria de ler aqui, inicialmente, uma passagem do capítulo 10 do Evangelho. A passagem de Paulo, né, que diz sobre o perdão aos inimigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Ó, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Quem sabe se mergulhando em vós mesmos não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe, se não vos escapou uma palavra ferina, se usastes de toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é ainda uma razão para serdes indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Bom, gente, vamos começar por aqui. Sobre
atos e não palavras. O autor Neale Donald Walsch diz o seguinte: a culpa é o grande ferimento e o arrependimento é o grande curador. Quando a gente se arrepende de qualquer coisa na vida, a gente precisa, sim, de um ato de contrição. Esse ato de contrição não depende da gente simplesmente falar, me perdoe, pedir perdão a quem quer que seja. Significa uma atitude, uma disposição a uma atitude nova. E às vezes não estamos dispostos a isso. E é por isso que muitas vezes quem pede perdão começa a fazer tudo de outra forma, é porque não fez a estratégia suficiente a partir do ato de contrição, do sentimento de contrição. Porque às vezes sim, a gente vai sentir essa culpa, esse arrependimento, mas a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Então, aquela parte velha em você precisa mudar. Aquilo que te fez lesionar alguém, consciente ou inconscientemente, precisa mudar. Qual que é o seu plano de mudança em cima daquela situação? Se você, por exemplo, não foi muito paciente, como você vai exercitar a paciência com aquela pessoa que você lesionou? Pense. Nós precisamos sempre desse movimento de reflexão. Jesus por muitas vezes subia as montanhas, meditava, jejuava e silenciava. Nós pouco fazemos isso. A nossa mente e o nosso coração anda tão barulhento que a gente não reflete sobre a gente. A importância todo dia de você fazer uma análise interior. Como foi seu dia? Você agiu da melhor maneira com as pessoas? A sua fala, às vezes nós estamos tão pesados que em dias pesados a gente machuca a pessoa sem perceber. É uma cara fechada, é um muro que nós fazemos que às vezes também comunica. Todas as pessoas estão aqui precisando da mesma coisa, que é amor. Todas as pessoas necessitam ser amadas, valorizadas e reconhecidas. Todas precisam disso. O meu e o seu estado de espírito sempre afetará as pessoas no dia que estivermos. Então, a importância sempre da gente fazer uma lapidação daquilo que a gente realmente vai entregar para as pessoas conscientemente. Hoje, tem muita gente, muita gente sem paciência. Basta a gente estar no meio de um trânsito, uma buzina, o que ela é capaz de acarretar. Muita gente irritada, muita gente desconectada da ação. Eu vou falar de ação justamente para falar de reação. Quando a gente age, a gente muitas vezes tem tempo de raciocinar e fazer. Quando a gente reage a qualquer coisa, a gente está respondendo a alguma coisa que está dentro da gente. Então, quando você reage de uma forma raivosa, pode ter certeza que aí dentro de você, às vezes aquela situação foi estopim de alguma coisa. Muitos de nós estão guardando, né? A gente vem guardando no nosso coração, em vez da gente guardar coisas boas, né? A gente vem guardando assim tanto ferimento, né? As palavras, né? Aquilo que a gente não esqueceu, e a gente isso vai virando uma bomba silenciosa, porque se você não pratica o diálogo com as pessoas, pode ter certeza que isso vai virar uma bomba. Em algum momento, isso vai virar uma intriga, isso vai virar um veneno, porque tudo aquilo que está dentro de você
Se for ruim, é veneno. Então, quem que está adoecendo? Primeiramente é você. As suas células, o seu corpo, né? Você não dorme bem, você tem problemas de dor de cabeça, de estômago, o que for. De nódulos, enquanto você não resolve as suas pendências. Eu acredito que seria muito mais interessante se a gente pudesse fazer esse exercício de soltar cada vez mais. Como eu falei num outro estudo, a natureza é tão perfeita que nada fica aí. Tudo está em circulação. Então, a gente inspira o ar e solta o ar. A gente come um alimento, solta o alimento. Então, toda vez, qualquer coisa que você guardar, reprimir, não vai te fazer bem. Nós precisamos, sim, aprender a nos comunicar. Qual que é o seu limite, né? De repente, o outro está te ferindo, mas você não fala. Você acha que é cristão, né? Vamos colocar assim na palavra, né? Não revidar. Mas a gente não está falando de revide, a gente está falando de comunicação sadia. Ninguém está falando que porque alguém está tirando uma pedra, que você precisa tirar outra. Então, se a gente nunca mais parar de atirar pedra, né? Só vai virar sangue para tudo quanto é lado. Alguém tem que parar isso. Como eu digo, dá mais quem tem mais. Então, se naquele momento você está disposto a encerrar alguma coisa ou não entrar na energia de determinado assunto, não entre. Isso é libertador. Não sei se vocês conhecem aquela história que havia um monge, né? Aliás, um samurai, que era conhecido, né, pela arte ele não havia perdido nenhuma batalha até então. Um velho samurai. Um certo dia, um jovem que sabia dessa fama desse samurai, ele se aproxima da aldeia e ele desafia esse samurai ancião para um duelo. E ele não aceita, ele fica impassível. Então esse jovem começa a atacá-lo. Então ele começa a jogar pedras na direção dele, ele começa a xingar a família, ofender os ancestrais dele e tudo mais. E o velho permanece impassível. Ele vai embora, né, depois de dias tentando enfrentá-lo, e um discípulo pergunta a ele: mestre, como você pôde suportar tanta ofensa, tanta indignação? Ele diz o seguinte: se alguém oferece um presente para você e você não aceita, a quem pertence esse presente? Aí ele responde: a quem tentou entregar. O mesmo vale para os insultos, para a raiva, para tudo. Só permanece com você aquilo que você aceita. Então isso nós precisamos já deixar claro quando as coisas estão em zona de conflito. Você compra aquilo que você tem, que você dá permissão, que você importa. Ou seja, você traz para o seu porto. Trouxe para o seu porto? Então é seu. Aí a gente começa a diferenciar que não tem vítima se você não se sentir assim. Só existe um agressor porque existe uma vítima. Se você não te considera uma vítima, você tira esse poder interno do agressor, isso já é ótimo. Para você estar mais equilibrado na vida. Para você estar mais sereno na tua vida. Compre aquilo que te faz bem. Não é todo dia que a gente está num estado bom. Muitas coisas que falamos é da boca para fora. Muitas coisas são ditas em momentos inoportunos. Então, se formos carregar toda a carga de tudo, a gente não vive. Então, isso é inteligência emocional. A gente aprender a lidar com
cada uma das situações. A gente tem uma tendência também a levar tudo muito a sério. Então, já pergunta aí dentro o que realmente você está levando muito a sério e às vezes precisa um pouquinho dessa leveza. Agora, claro que vão haver ferimentos muito maiores. Você pode ter a raiva porque alguém pisou no seu pé, mas você pode ter a raiva, a mágoa de uma traição, por exemplo, de um abandono. E como você lida com isso? Com uma rejeição, com abandono? Quantas pessoas, mais uma vez falando da reação, às vezes vão estar reagindo a determinada pessoa porque elas tiveram um passado também de muita traição, de muito abandono. Então parece que a vida, em alguns momentos para você, parece que dá uns processos assim de repetição, não dá? Parece que você está passando de novo pelas mesmas situações. E sim, é aprendizado. Porque a partir do momento que a gente muda a nossa vibração, a gente muda nosso cenário, nossa vida. A maneira que a gente pode ver as coisas, isso já é libertador. O perdão, então, não é você esquecer do fato. Isso é amnésia. Perdão é você estar disposto a se libertar. Vou ler um texto aqui que eu separei sobre perdoar é libertar-se. É da redação do Momento Espírita, com pensamentos extraídos do verbete Perdão, do livro Repositório de Sabedoria, pelo espírito de Joana de Ângeles, a psicografia de Divaldo Franco. Se alguém lhe atirasse uma pedra, o que você faria com ela? Você a juntaria e guardaria para atirar no seu agressor em momento oportuno ou a jogaria fora? Trataria dos ferimentos e esqueceria a pedra no lugar em que ela caiu? Se você respondeu que a guardaria para devolver em momento oportuno, então pense em como essa pedra irá atrapalhar você durante a caminhada. Vamos supor que você a guarde no bolso da camisa, onde fique bem fácil pegá-la quando for preciso. Agora imagine como essa pedra lhe causará bastante desconforto. Primeiro porque será um peso morto a lhe dificultar a caminhada, exigindo maior esforço para mantê-la no lugar. Segundo porque cada vez que você for abraçar alguém, ambos sentirão aquele objeto estranho a machucar o peito. Terceiro, porque se você ganhar uma flor, por exemplo, não poderá colocá-la no bolso, já que ele estará ocupado com aquele peso inútil. Em quarto lugar, o seu agressor poderá desaparecer da sua vida e você nunca mais voltará a encontrá-lo. E nesse caso, terá carregado a pedra inutilmente. Fazendo agora uma comparação com uma ofensa qualquer que você venha a receber, podemos seguir o mesmo raciocínio. Se você guardar a ofensa para revidar em momento oportuno, pense em como será um peso inútil a sobrecarregar você. Pense em quanto tempo perderá mentalizando seu agressor e imaginando planos para vingar-se. Pondere sobre quantas vezes você deixará de sorrir para alguém, pensando em como devolverá a ofensa. E se você insistir em alimentar a ideia de revide, com o passar do tempo se tornará uma pessoa amarga e infeliz. Pois esse ácido guardado em sua intimidade apagará o seu brilho e a sua vitalidade. Mas, se você pensa diferente e quando recebe uma pedrada trata dos ferimentos e joga a pedra fora, perceberá que essa é uma decisão inteligente, pois agirá da mesma forma quando receber outra ofensa qualquer. Quem desculpa o seu agressor é verdadeiramente uma pessoa livre, pois perdoar é libertar-se. Ademais, quem procura a vingança se iguala ao seu agressor e perde toda a razão mesmo que esteja certo. Somente pode considerar-se diferente quem age de forma diferente, e não aquele que deseja fazer a justiça com as próprias mãos. Em casos de agressões que mereçam providências,
devemos buscar o apoio da justiça e deixar a cargo desta os devidos recursos. Todavia, vale ressaltar que perdoar não é apenas esquecer temporariamente as ofensas. É limpar o coração de qualquer sentimento de vingança ou de mágoa. A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transformando-se em estátua valiosa. O grão de trigo perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que, esmagados, enriquecem a massa. O ferro deixa-se dobrar sobre altas temperaturas e perdoa os que os modelam, construindo segurança e conforto. Perdoar, portanto, é impositivo para toda hora e todo instante, pois o perdão verdadeiro é como uma luz arremessada na direção da vida, que voltará sempre à fonte de onde saiu. Pense nisso. Algumas pessoas, colocando aqui sobre... E aí, como aprender a perdoar? Como aprender a desculpar? Primeira coisa que a gente pensa na palavra desculpa é... A gente só precisa desculpar quando a gente precisa tirar a culpa, Nós ainda temos muito julgamento, do que é certo, do que é errado, e aí, como diz o Evangelho, nós não sabemos se em algum outro momento, daquilo que a gente não lembra, em outros instantes das nossas jornadas, não fomos nós os agressores, a gente só fica com aquilo que a gente vê. Antes do estudo, me veio 2 cenas na minha vida, uma mais antiga e outra mais recente, e eu quero transportar essas 2 situações para vocês, esses 2 sentimentos. Um deles, eu estava me lembrando de um dia que eu senti muita raiva, muita. Foi um engano, acho que cometeram numa loja, alguma coisa que eu tinha comprado e que eu achei que foi má fé ou coisa desse sentido. Mas eu me lembro que aquela loja era meio longe da minha casa, mas que eu voltei até aquela loja com uma linguagem tão dura, Eu me lembro apenas da minha afeição, com raiva, querendo fazer justiça, Aquele bater de pé, porque quem tá com raiva anda pesado, Talvez, provavelmente, bem acompanhada, mal acompanhada, Do outro lado, Com alguns irmãozinhos com a mesma faixa ali naquele dia. E aí eu lembro que eu cheguei, com praticamente atacando, aquelas pessoas, até vendedores que não tinham nada a ver com o assunto. Eu penso que... E eu nem consigo lembrar exatamente do fato que me fez sentir aquela raiva toda. Mas aquela imagem eu lembro. Deu totalmente desequilibrada, deu totalmente em perturbação. Porque a raiva, gente, essa fúria que às vezes a gente tem, que virou um ninho, que a mágoa vira ninho, tá? A mágoa cultivada vira ninho, de raiva, de ódio. Quantas coisas que estão cultivadas e vão virando ninhos. Porque a gente acha que alguém feriu a gente precisa punir, a gente precisa fazer justiça. E era meu sentimento naquele dia. E depois eu retornei ao mesmo local, me desculpando, saindo daquele sentimento ilusório, daquela ilusão toda, daquela capa toda, que eu me vesti. Recentemente, bem recente mesmo, eu passei por uma situação que me machucou, que me deixou muito triste, capaz de eu chorar um dia inteiro. Decepção. E foi muito interessante porque no dia seguinte
no meio de um tratamento espiritual, me veio uma reflexão e uma conversa com o meu mentor, onde eu consegui sair do estado de ofendida e olhar para quem estava me ferindo, para o que estava me ferindo, e olhar com compaixão. Quem nos fere, quem te fere, é quem mais precisa de amor. Não estamos na nossa natureza quando estamos desse jeito. Nossa natureza é amor. Estamos fora dela quando estamos agindo assim. Movidos às vezes pelo orgulho, pela vaidade, pela inconsciência. E foi muito interessante porque eu falo assim que naquele dia eu tive um flash de autoiluminação daquele assunto, né? Não da vida, porque da vida falta muito. Mas daquele assunto. A gente tem, às vezes, autoiluminações, reflexões que a gente faz, despertar, né? E quando a gente tem essas reflexões, a gente precisa levar isso para a prática, né? E aí, eu cheguei para esta pessoa, né? Com a atitude de ajudá-la, mas colocando antes os meus limites. Do que eu não aceitava mais, né? Do que me feria, mas que estava disposta a ajudá-la, a favorecê-la, né? Ajudá-la a encontrar caminhos se ela quisesse ajuda. E o desfecho interior disso foi muito bom para mim, porque eu saí totalmente do estado que eu estava, que já dura uma semana. E eu só quero falar essa experiência para vocês porque eu já tive outras experiências de perdão na minha vida que não foram fáceis, lesões difíceis. Algumas delas foram alcançadas em momentos de muita oração, de enfrentamento do orgulho, porque o nosso orgulho, ele quer punir, ele quer explicar, ele quer justificar. Então, a gente age muitas vezes sim com a pedra. E enquanto a pessoa não tiver um ato de contrição suficiente, às vezes a gente não perdoa. E quando eu tive a capacidade de perdoar, que era tirar o peso de algumas situações da minha vida, sem que as pessoas tivessem me pedido, porque é uma decisão, né? O perdão é uma decisão. A gente se liberta de uma porção de coisas, como eu falei, dá mais quem tem mais. Então, quantas vezes essas pessoas precisam apenas de uma chance nova, ou como Jesus, né? Que eu sempre falo assim, esse exemplo, que sabia olhar a luz de cada um. Então, eram umas pessoas mais marginalizadas da sociedade, né? E Jesus tirava todas as pedras de todas as mãos, né? Ainda falando que ele não condenava. E em muitos exemplos ele vai falar, vai, né? E não volte a pecar, ou vai e não volta a fazer a mesma coisa. Então, nós precisamos acessar esse sentimento de compaixão. Eu acredito que é o único caminho, no meu meio de ver, para a gente amolecer o nosso próprio coração. Eu acho que nós estamos aqui todos a serviço de um bem maior, para a gente se concentrar exclusivamente nos nossos ferimentos. Mas eu, como terapeuta, e cuidando da dor de muita gente, eu percebo que cada um está num processo. Às vezes, algumas pessoas necessitam estar amarradas àquele sentimento de fazer justiça, né? E a justiça é divina, gente. A justiça é a lei. Fica muito mais leve a gente não termos que nós cumprirmos a lei.
Se você não é um juiz de direito, se você não é um policial, né? Se você não é um advogado, talvez seja a hora da gente tirar um pouquinho desse julgamento. E o mais importante, você tem que olhar para a sua vida, para as feridas que estão aí dentro. E aí sim, às vezes você vai precisar de ajuda terapêutica, você vai precisar de ajuda espiritual para lidar com tudo aquilo que está te machucando. Essa é a primeira coisa. Pense em você. Amar ao próximo como a si mesmo. A primeira coisa desse assunto todo. Você tem que pensar em você, não dá mais para você se esquecer. Se qualquer coisa, né, está aí dentro de você te machucando, não está te fazendo bem. A Rose está falando aqui, eu estou passando por uma situação parecida no começo, tive várias etapas, decepção, revolta, mágoa, mas parece que estou conseguindo superar. Rose, é assim. A Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra que estudou vários assim, doentes terminais, ela fez um estudo sobre luto, mas que também se estendeu às perdas aos lutos que nós temos como ser humano, aos estágios que nós passamos desse luto. Então, quando você sofre uma decepção, você tem fases de luto às vezes também dentro de você. Então, a gente precisa gerenciar isso tudo. Não adianta a gente só ler o Evangelho e achar que resolvi o meu sentimento. Não, é Evangelho, é compreensão do mundo espiritual e compreensão dos seus sentimentos. Na parte terapeuticamente mesmo falando, a tua medicina interior. De saber como você vai organizar esse conteúdo dentro de você. Então, esses estágios que a gente passa de perdas, de lutos, de decepções, de situações que a gente acreditava que fosse de um jeito e não é, e aí a gente se decepciona. Então a gente vai passar por revolta, nós vamos muitas vezes passar por tristeza, nós vamos passar por briga, aquela coisa que você não aceita, né? E então é isso. É um processo, gente. Não é do dia para a noite. Cada um tem um ritmo, né? Então a gente precisa compreender o que a gente passa, mas se ajudar. Não é legal carregar pedra aí. É veneno, como a gente falou. Isso você está dando um poder para a situação governar a sua vida. Em vez de você pensar coisas boas e criar coisas boas e fazer pontes a partir do que te aconteceu, você está criando mais pedras, você está virando uma pedra. E aí você não vai dar chance para o novo na tua vida, você não vai dar chance para reconstrução. Então, é importante, né? É importante cuidar de tudo isso. Tudo a seu tempo. A hora de chorar, chora mesmo. Mas tem a hora também que já passou a época do luto e você precisa reagir, você precisa decidir, apoiado na luz, aí, né? Cicatrizando as tuas feridas. E eu tenho certeza que você consegue, porque eu também. Em muitos processos na minha vida já venho conseguindo. E cada momento é um momento. A gente vai... Por que a gente muitas vezes se decepciona? Porque a primeira coisa a gente coloca muito as pessoas num pedestal. Sabe aquela coisa assim, meio que quase um endeusamento, né? Aquela pessoa não pode cair, é do jeito que eu achava que era. Então, como que eu vou, por exemplo, aceitar uma traição, né? Eu quero pegar a colocação da Adriana Guimarães aqui, falando da traição, né, Adriana? E é um tema que pega muito, né? Porque a gente vai entrar num terreno aí de abandono, de ser deixado de lado, né? De desvalorização. E aí, como eu falei no começo do estudo, o valor é uma coisa importante. Todos nós precisamos nos sentir úteis, valorizados, amados. Então, quando a gente é atacado nisso, dói muito. E se a gente tem um passado aí de coisas que não foram bem cuidadinhas, vai doer mais. Adriana, eu já passando exatamente pelo que você passou em alguns estágios da minha vida,
a gente vai aprendendo a olhar de uma outra forma. Mas é o tempo de cada um de nós, né? É o tempo. Então, primeira coisa, você tem que aplaudir seus progressos. Se nós estamos dando um passo em direção a nós, já está ótimo. Limpar esse coração. Buscar as ferramentas para a gente aprender que o outro não tinha como dar uma coisa diferente. Nós não sabemos o passado da pessoa. Como ela foi criada e como vem tudo isso para trás, essa ancestralidade toda, né? Às vezes um pai autoritário, o avô era autoritário, o bisavô era autoritário, às vezes está dentro de um sistema muito maior de aprendizado. Então, a gente precisa saber que tem muito mais coisas envolvidas. Estamos aqui influenciados o tempo inteiro pelo plano espiritual, pelas más tendências que trazemos de outra vida, né? Então, eu acredito que nós temos sempre, né? Sempre um momento de reflexão, de autocura, e a gente poder ir adiante. Não tem receita de bolo, gente. Cada um tem que percorrer o seu próprio processo dentro de si e saber aquilo que quer limpar. Ter uma casa nova, né? Aí dentro de você, um espaço novo para as coisas boas, pensamentos bons. Algumas coisas que saem da sua vida são um livramento. Algumas coisas saem da sua vida porque já não estão mais em sintonia. Se você está evoluindo muito e outra pessoa está muito aquém, como eu estou falando na área de relacionamento, isso está desnivelado. Então, muitas vezes há separações simplesmente por conta disso. Nós precisamos sempre lembrar de entrarmos no fluxo da vida. Não dá pra gente ficar brigando com a vida, a gente tem que fazer ela acontecer de forma leve, tem que nos fazer bem, a nossa vida, temos que estar bem, procurarmos estar bem com a gente no dia a dia, porque isso são as nossas vibrações, os nossos pensamentos, e faz muita diferença a gente estar equilibrado, né? Pra gente poder ajudar, inclusive, o nosso próximo. Não dá pra dar o que a gente não tem. Outro assunto muito importante falar é o auto-perdão. Pelo que você se culpa? Algumas pessoas estão em processo de punição constante consigo mesmas. De repente, elas não perdoam alguma coisa aí dentro de você. Você não perdoa alguma coisa dentro de você. E parece que você fica se punindo, você fica tirando coisas da tua vida. Parece que você fica se empurrando até situações negativas. Eu vou dar um exemplo, assim. A gente usa muito isso na compulsão. Você sabe que faz mal, mas você está se entupindo de chocolate, ou você está se entupindo com a comida, cigarro, vícios de toda ordem. Você vai lá e busca, mas é uma forma de compensação, mas é um escape totalmente negativo, porque você sabe que você está se punindo. Você não está gerenciando bem aquele sentimento. Nós precisamos aprender a lidar com a dor. A certeza que a gente tinha que encarnar aqui ia ter um pacotinho de lágrima. Para alguns é maior, outros é menor. Mas eu duvido que tenha alguém aí me assistindo que não tem o seu pacotinho de lágrima, né? A sua ruguinha que foi criada, às vezes, no momento de muito chorar. Mas eu tenho certeza também que os teus aprendizados te fizeram uma pessoa mais forte, mais evoluída em algumas coisas. Coisas que você conseguiu aprender depois de determinadas situações, né? Então, é o que eu falei. Você pode ficar nas pedras ou você pode construir pontes. Aprender a superar. Aprender a levantar. Quando alguma coisa vira aprendizado aí, você vai estar naquele caminho de ensinar outras pessoas. Hoje tem muitos grupos de apoio de pessoas machucadas, mas que compartilham, que ao conversar conseguem encontrar soluções. Então, o mais importante na nossa vida é o quê? Nos movimentar. É muito legal, é muito legal. Quando a gente olha uma mesma situação, aí você olha assim e você fala assim,
eu tô olhando de uma maneira diferente, já não me causa dor. E aí eu falo para você se libertou, parabéns. Você não é mais escravo disso. Você não é escravo de nada que te aconteceu. Te liberta disso, desse peso todo. Hora de se libertar. Bora tirar a poeira aí dentro de você. Bora tirar esses machucados, essas teias de aranhas dentro da gente. Gente, é lei de continuidade. É vilão e mocinho o tempo inteiro. Vai chegar um momento, gente, que a gente não vai precisar mais. Não vai precisar mais ficar se lesionando, não vai precisar mais ficar buscando lesão. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos procurar não lesionar as pessoas, pensar antes de falar, dialogar mais, expor aquilo que sentimos, fazer escolhas sadias para a nossa vida, procurar evoluir nessa lei de amor, né? E a Natália diz assim, eu sofro uma dor muito grande, pois eu não consigo conviver bem com a minha mãe. Eu sinto falta de ter mãe, eu fico me perguntando por que a gente nunca dá certo. Natália, todos os nossos desafetos, né? E muitos vão vir em família, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de amar. Fábio de Mello fala assim que a gente só pode dizer que ama uma pessoa de verdade se a gente foi capaz suficientemente de falar eu te perdoo infinitas vezes. E Jesus falou para cada um de nós assim, mestre, quando o apóstolo pergunta quantas vezes devemos perdoar, e ele diz 70 vezes 7, que significava sempre. Quer tirar o peso. Tem uma parte nossa muito resistente, que é essa parte do orgulho. A gente precisa estar certo, ter razão. Nós queremos então estar certo e sermos felizes. Abraça a tua vida com muito amor. Ela foi desconfiada para você fazer o melhor dela. Entende que cada um tem um ritmo e um tempo e não dá para forçar as coisas. Mas aquilo que você faz em direção às pessoas, dá para você mudar. Nunca desiste de amor. Nunca, nunca. Eu me lembro quando eu frequentava os asilos que havia uma senhora tão dura, fechada, né? Íamos com o nosso grupo de voluntários e falávamos bom dia, ela nunca respondia. Depois de 2 anos, nós indo sempre, ela respondeu um bom dia de um voluntário. E aí a gente vai pensar, poxa, 2 anos para falar um bom dia. Uma senhora que depois a gente vai descobrir que tinha tanto machucado, tanta decepção dentro dela, né? E tanta trava dentro dela, né? Por isso que eu digo, a gente não tem a visão de toda a situação. Pessoas que ferem são pessoas feridas em algum momento, né? Pessoas que geram infelicidade são pessoas infelizes por dentro. Naquele momento, eu, você, como aquela minha imagem que eu falei, foi muito infeliz. Eu indo até aquela loja, raivosa e pesada. Às vezes a gente usa essa energia, assim, tipo... Até em pessoas que nos ligam como telemarketing, né? É só uma pessoa, gente, às vezes ganhando um salário mínimo, que tá lendo um papelzinho falando, tentando te vender, porque se ela vender, ela consegue uma comissão. E às vezes a gente trata tão mal as pessoas. Ou a gente trata um atendente de banco que não tem nada a ver com o rombo que aconteceu na sua conta. A gente vem com os cachorros em cima dos atendentes, né? Temos que olhar as coisas num prisma maior, temos que tentar buscar um pouquinho mais da mansidão. Temos que buscar exercitar, gente. Ninguém está falando que é fácil. Trecho do livro Ame Todos os Dias. Perdoar
é deixar no passado aquilo que nos prendia. Perdoar é lembrar-se e não sentir mais dor. Perdoar é oferecer ao outro a chance do recomeço. Perdoar é não usar mais o passado para estabelecer o presente, nem para comprometer o futuro. Perdoar é dar uma nova chance. É se dar novas chances. Perdoar é dizer: eu prefiro sofrer o dano, porque você não tem como você pagar o que fez. Então, eu sofro o dano, mas eu não perco você. Perdão é uma decisão. Você só pode na sua vida aquilo que você der uma permissão. Só. Pensa nisso. Vamos libertar-nos dos pesos que temos conosco, das má águas que estão dentro da gente. Vamos fazer juntos agora um exercício e uma oração? Eu gostaria que você em pensamento me desse a mão e que a gente possa construir agora uma corrente com todas as pessoas que estão conectadas a essa rede, os nossos amigos, encarnados e desencarnados. E nesse momento, respira fundo. Imagina que nessa respiração você vai trazendo infinitos fluidos de amor, de paz, de compaixão. E quando você expira e solta, você vai soltando todo o peso, nós, controle, necessidade de uma porção de coisas que não te fazem bem. Mágoas, raivas, dor. Solta. Não se pergunta nada não agora, só solta. Isso. E vai assim deixando a sua respiração mais natural e mais leve, mais tranquila. Vai entrando nesse sentimento. Porque agora nós vamos fazer um tratamento com você. Nós estamos solicitando nesse momento a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e a equipe dos Legionários de Maria. E vão trabalhar em cada um nesse momento inicialmente essa medicina, esse cuidado com o seu psiquismo, com as memórias que estão aí, com o seu coração, com os seus sentimentos. E você vai sentindo uma energia de cura, uma energia de mansidão, pensando em Jesus. Você pode, se você quiser, te autotransportar para um hospital espiritual agora, onde você está sendo cuidado em todas as suas necessidades, de sentimento, de pensamento. Aproveita esse momento. É um cuidado, é um tratamento. Pode deixar de digitar um pouquinho, fica aqui conectado, é o seu tratamento agora. Sentindo que você está recebendo aquilo que você mais precisa agora. Mãos amigas vão fazendo uma limpeza na sua energia, como um passe, é um passe magnético agora, sendo enviado a você. Isso, e sinta essa energia curadora, cuidadora de você. É só para você agora, deixa do lado de fora o resto. Sente esse tratamento
essas energias de paz, os pensamentos que são emanados, acalmando todas essas tempestades. Isso. E sinta agora os legionários de Maria, da Mãe querida, compassiva e forte. Maria é um espírito forte, a Mãe, a imagem da Mãe, compassiva, mas forte, capaz de vencer as trevas. Os legionários de Maria vão colocando agora no seu coração uma flor, é uma flor de lótus. Essa flor de lótus, das mais antigas flores da terra, nascem e emergem do lodo. E vêm brancas, puras, bonitas, cores belas, puras. Vai sentindo o perfume dessa flor de lótus se abrindo dentro do seu coração, como esse presente que você recebe agora, de luz, nesse momento. Emana essa luz para todos aqueles que você tenha ferido consciente ou inconscientemente. Me perdoa. Eu sinto muito. Vamos emanando essa energia também a nós mesmos, por tudo que não nos desculpamos. Vamos tirando essa culpa, esse peso. Eu sinto muito. Me perdoe. Sentindo a potência dessas palavras no seu coração, no seu cardíaco, ressonando, aumentando, multiplicando essa energia de cura, de compaixão, de amor. E nesse exato momento, vamos emanar essa luz a quem tenha nos ferido, consciente ou inconscientemente. Só deixa essa luz ir para onde ela tem que ir, sem fazer esforço ou perguntas. Essa luz é para todos, todos somos filhos de Deus, todos merecemos luz, todos merecemos amor. Vamos deixar a justiça com Deus. Tudo a seu tempo. Todas as amarras que estão aí dentro, conectadas às coisas, às pessoas do passado, os pesos, entrega nesse momento. A sua vida precisa de leveza, a sua vida precisa de tranquilidade, a sua vida precisa de paz. Sente você te dando um autoabraço nesse momento e, se puder, te abraça. Assim como você abraça você é capaz de abraçar os semelhantes. Você é capaz de ter os olhos e os braços de amor a quem precise. Você é capaz de estender a luz, a caridade. Jesus fala ao teu coração: meu filho, perdoa 70 vezes 7. Te reconcilia internamente e segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respira fundo, sentindo esse carinho que a espiritualidade fez na tua vida agora, no teu coração. Isso. E agora, nesse círculo que estamos, nós vamos vibrando bem, saúde,
paz, amor, luz, alegria, prosperidade, sucesso, equilíbrio. Todas as pessoas que estão aqui de mãos dadas, como irradiássemos uns para os outros tudo aquilo que nós precisamos. Recebendo uma grande carga de luz agora para nos abastecer para esse dia, para nos abençoar com as nossas decisões, para nos dar força naquilo que achamos vulnerável ainda. E assim, nesse sentimento de gratidão, meus amigos, vamos agradecer. Agradecer pela nossa vida. Agradecer pela nossa família, do jeito que é ou que foi. Que possamos sempre ter a iniciativa de amar. Que lembremos sempre que podemos ir pelo caminho da sombra ou por um caminho de luz. É uma escolha. Que podemos sempre nos conectar a obsessores ou a espíritos de luz. Que podemos sempre nos nivelar por baixo ou nos nivelar por cima. Somos seres especiais para Deus. Precisamos que brilhemos a nossa luz. Precisamos que estejamos mais atentos. Sua vida é um presente, você vai fazer dela o que você te permitir. Decida ser feliz. Da sua felicidade depende muita coisa. Da sua luz, da decisão de estar aqui, estar bem aqui, depende muita coisa. Quando você precisar de um colo, de um bálsamo, lembra de Jesus. Vinde a mim os cansados e eu vos aliviarei. Estende uma prece. Quando tudo estiver difícil, estende uma prece. Quando tudo estiver pesado, estende uma prece. Muda a vibração. Quando tudo estiver escuro, acende uma luz. Jamais faltará para você aquilo que você buscar de coração aberto. Pensa nisso, reflete nisso, se abre sempre para essa luz. E passo a passo, estamos todos evoluindo, estamos a caminho. Vamos seguir em frente. Vamos abençoar nosso passado, fazer as pazes, estarmos mais leves, abrir as portas e as janelas para as lindas oportunidades que nos esperam. Vamos nos unir, a nossa grande família universal. Todos precisamos uns dos outros. Às vezes é através da tua boca que Deus fala com o teu semelhante. Às vezes é através da tua boca que Deus perdoa um semelhante. Às vezes é através da tua boca que o amor chega no coração de um semelhante. Já passamos da lei do olho por olho e dente por dente. Jesus veio trazer o perdão. Jesus veio trazer a palavra do amor. Jesus veio ensinar o caminho, o roteiro que o Evangelho brilhe na tua alma, que as palavras desse Rabi brilhem no teu coração, que possamos ter a sabedoria de nos ligarmos aos assuntos e às coisas certas, ao que vale a pena. Força e luz. Tudo é importante. Seja forte quando você precisa ser. Enfrente aquilo que você teme. Tem louros de vitória para você. Os justos descansarão depois das lutas, tenha certeza.
muito amor no seu coração. Gratidão pela presença aqui com a gente. Gratidão imensa a cada um de vocês que nos acompanham aqui na rede